E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu ao Senado que confirme os indicados dele para o Banco Central norte-americano, dizendo que o Federal Reserve tem um papel fundamental a desempenhar no combate à inflação, que é a pior no país em 40 anos. Mariana Jean Giacomo dá mais detalhes para a gente. Mari. Oi, Dani. Olha, o presidente Joe Biden falou agora há pouco a repórteres na Casa Branca. Eu separei aqui alguns trechos importantes, alguns destaques dessa fala de Biden. Ele disse que o combate à inflação deve ser a prioridade econômica nesse momento, então cobrou mais ações do Federal Reserve. Lembrando que o presidente do Fed, Jerome Powell, já anunciou na semana passada uma alta de 0,5% nos juros. Essa foi a maior alta desde 2000, na verdade, a última vez que o Fed tinha anunciado uma alta como essa tinha sido 22 anos atrás. Então o Fed já está tomando medidas e o presidente Biden cobrou mais medidas ainda para diminuir essa inflação. Ele também disse que está cogitando até tirar as tarifas sobre trocas comerciais com a China, tarifas que foram impostas pelo então presidente Donald Trump. Biden disse que ainda não tomou nenhuma decisão final sobre isso, mas que é algo que ele está sim considerando e que discussões estão acontecendo sobre isso. Além disso, Biden também disse que a inflação, claro, está sendo pressionada por causa da guerra na Ucrânia, lembrando que a inflação também aqui já vinha ruim antes mesmo da guerra, claro que piorou com a guerra, isso em todo o mundo, mas já vinha ruim mesmo antes, principalmente por causa da pandemia. Então foram dois efeitos, duas crises, uma em seguida da outra, a crise da pandemia e a crise da guerra. Então Biden falou mais uma vez sobre o papel dessa guerra, que a guerra teve nessa crise aqui dos Estados Unidos, nessa questão da inflação, e também culpou os republicanos no Congresso. Disse que republicanos no Congresso estão impedindo o governo americano de tomar medidas que ajudem a baixar a inflação. Isso marca, Dani, é importante porque marca uma mudança de posição, uma mudança de mensagem de Biden, que foi eleito muito na base de um discurso sobre união, sobre unir os dois partidos, democratas e republicanos, em um país extremamente polarizado, cada vez mais polarizado aqui nos Estados Unidos. A gente viu isso nas últimas eleições e agora Biden muda um pouco essa mensagem, então falando diretamente, fazendo críticas diretas aos republicanos, dizendo que estão segurando as medidas que ele tenta aprovar no Congresso nesse momento. E tudo isso, claro, no ano em que o Biden passa por eleições de meio de mandato, eleições importantes em que os Estados Unidos renovam 1/3 do Senado e toda a Câmara dos Deputados, acontecem mais no final do ano e Biden pode sim perder. É provável, aliás, que perca o controle do Congresso para os republicanos, porque os americanos não estão felizes, claro, com esses índices econômicos. Os americanos reclamam muito. Eu já ouvi muitas reclamações aqui dos preços da gasolina, dos preços dos alimentos. Isso só piora, a inflação mais alta dos últimos 40 anos. Então Biden está preocupado sim em perder o controle do Congresso nesse momento e aí muda a mensagem para essas eleições de meio de mandato. Então tenta convencer o eleitorado a votar nos democratas para não perder esse controle, mas isso, é claro, pode acontecer. E esse discurso do Biden vem no dia em que os Estados Unidos registram mais uma alta recorde nos preços da gasolina, uma alta de 17% só na última semana. Então, por isso também Biden faz esse discurso e tenta se explicar para o povo americano, e tenta recuperar a confiança do eleitorado. Dani, Marcela.